O Exército endureceu as regras referentes às contas da instituição nas redes sociais. Agora, o discurso de ódio poderá render exclusão da postagem, bloqueio do usuário e até denúncia às autoridades. Segundo a apuração da analista Jussara Soares, o que motivou a criação dessa cartilha foi a série de ataques sofridos pelas Forças Armadas após a eleição presidencial de 2022. Vamos ao debate. Zé, o Exército acerta em moderar postagens das redes sociais? Olá, Leandro. Olá, Caio. Me parece que sim, pelo menos nos termos que está sendo apresentado aqui nesta matéria divulgada pela imprensa, sim. Porque muitas vezes as redes estão sendo utilizadas com conteúdos impróprios ou, para não dizer, ilícitos, que incentivam o ódio, incentivam a intolerância, incentivam golpes de Estado. E eu acredito que, diante do que aconteceu no final do governo Bolsonaro, é de todo natural que as Forças Armadas tenham recebido um conjunto de mensagens que têm este conteúdo. E, claro, eu acredito que qualquer órgão público, diante de uma situação de ilicitude, tem o dever, não é faculdade, o dever de encaminhar mensagens para os órgãos competentes. Claro, isso não se trata de censura, porque a liberdade de expressão ela não é ilimitada. Se eu pratico ilícito ou se eu faço algum tipo de comprometimento da honra de alguém, se eu atuo numa situação que se tangencia a ideia de imoralidade institucional e de ilegalidade, inexoravelmente, aquele que é a autoridade pública e que recebe esse tipo de coisa tem que pedir uma apuração. Por exemplo, alguém vai lá e diz: militares, vocês têm que tomar o poder, etc. Tem que se analisar isso. Se é crime, se não é crime, não cabe às Forças Armadas analisar. Mas ele deve mandar essas mensagens, sim, para os órgãos competentes, sejam autoridades policiais, seja o próprio Ministério Público. Então, portanto, acho que essa postura do Exército está rigorosamente correta e obedece fielmente à lei. Sempre que eu estou diante de uma situação ilícita, eu, agente público, tenho o dever de acionar as autoridades competentes. Cabe a ela dizer, não há nada, ou assim, vamos abrir um inquérito. Ou seja, as autoridades competentes é que devem efetivamente tomar as providências cabíveis. É assim nos Estados de Direito. Nos Estados de Direito, a liberdade de expressão não pode tudo. Aliás, não existe direito que pode tudo num Estado de Direito. Portanto, agir desta forma diante de possíveis atos ilícitos que ofendam a moralidade institucional, repito, é um dever das Forças Armadas e ela está apenas cumprindo o seu dever. Caio, o Exército acerta em moderar as postagens? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Evidentemente, não. E eu me explico. Vamos pegar aqui a manchete da própria CNN. Ataques ao Exército após a eleição de 2022 motivaram criação de regras para as redes. Força poderá encaminhar às autoridades competentes informações sobre comentários em redes sociais que incitem ódio, violência e discriminação, entre outras situações. Esse é o primeiro ponto de atenção. Que outras situações? Que o Zé descreveu muito bem. Não é nenhuma questão de poder, né, Zé? Não é uma questão de faculdade, é uma questão de dever. E não, de outra maneira, as Forças Armadas, né, as autoridades militares estariam prevaricando. Então, só para esclarecer aqui ao nosso telespectador, o que é a prevaricação? É quando o servidor público, nesse caso, né, ele descumpre a sua obrigação legal de comunicar, né, uma potencial transgressão ou ocorrência de um crime à autoridade competente. Então, isso por si só já é um delito. Então, quem tiver curiosidade, né, para achar esse ato antijurídico, né, de prevaricação, ele está tipificado aqui no artigo 66 da Lei de Contravenções, no artigo 116 da Lei dos Servidores e também nos artigos 319 e 327 do Código Penal. Mas vamos lá. Qual que é o nome desse novo, dessa diretriz, vamos dizer assim, do Exército? É nova política de moderação nas redes sociais. O Exército, como sempre, muito criativo, né, ao nomear as suas políticas. E aqui eu estou pegando uma aspas da reportagem da CNN. O texto diz que o usuário que desrespeitar as normas poderá ser bloqueado imediatamente, independentemente de justificativa, consulta ou aviso. Pessoal, primeira coisa aqui para a gente ter na cabeça, tá? A conta do Exército, ela não é uma conta privada, tá? Ela é gerida com verba pública, o que a reveste de oficialidade. Portanto, não cabe ao Exército
tá? Determinar o que pode ou o que não pode ser falado. O Zé Eduardo foi muito feliz. É crime ou não é crime, não cabe ao Exército examinar, tão somente encaminhar à autoridade competente. O problema é que o Exército está trazendo para si a figura de juiz num rito sumaríssimo e excluindo perfis e mensagens. Continua aqui na CNN. Ainda de acordo com a política, serão moderadas ou excluídas mensagens que, item 1, usem linguagem inapropriada ou de qualquer outra forma reprovável. Gente, isso é flagrantemente inconstitucional. Aqui, artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, só é vedado o anonimato. Ou seja, se eu sei quem falou, essa pessoa tem o direito de falar. Inciso 9, também do mesmo artigo, é livre a expressão da atividade intelectual, né, e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O 220 fala a mesma coisa, a manifestação do pensamento, a expressão e a informação, né, sob qualquer forma, processo ou qualquer veículo, não sofrerão qualquer restrição, e o parágrafo 2º é explícito, ele fala, é vedada toda e qualquer censura de natureza política e ideológica. Pessoal, vamos conceituar, tá? Tem muitas definições, mas o que é censura? Censura é a proibição da livre circulação de ideias, de opiniões e de informações. Não cabe ao Exército censurar conteúdo, certo? Sem passar pelo devido processo legal. Bom, eu vou continuar lendo aqui os itens, né? Tem itens aí sim, que aí eu vou estar alinhado com o Zé, que falam sobre apologia ao crime. Ou seja, você pode excluir mensagens que concretizem apologia a práticas ilícitas, esse é o item 2. O item 3 diz, incitem o ódio, a violência, o racismo, ou façam discriminação de qualquer ordem. Isso está de acordo com a lei, o artigo 286 do Código Penal. Está tudo certo. Só que aí depois, de uma forma talvez ardilosa, ele mistura tipos penais no item 4 e ele fala o seguinte, que você pode remover mensagens que contenham ameaças, assédio, aí mistura com os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, ou configura em qualquer outra forma de ilícito penal. Aqui já colocou, quem julga se tem crime, inclusive crimes contra a honra, é o Poder Judiciário. E no caso dos crimes contra a honra, ou seja, de ofender de repente uma autoridade militar, que parece ser o caso que motivou isso, a gente está falando, né, de uma ação penal exclusivamente privada. O que isso significa? Que essa ação ela só pode ser ajuizada por iniciativa da própria vítima, certo? Isso mediante queixa-crime. Aí tem aqui tem uma série dos outros itens, mas eu vou guardar para a minha réplica, Leandro, porque eu vi que o meu tempo já estourou. Mas, essencialmente, o que a gente está vendo aqui é uma ingerência, né, do Exército na liberdade, uma ingerência indevida na liberdade de expressão das pessoas que ultrapassa o dever de comunicação à autoridade competente e já vai para a censura escancarada. Zé, excluir postagens com discurso de ódio caracteriza a censura? Não me parece. E os pontos que foram colocados pelo Caio poderão caracterizar censura ou não, mas em si, necessariamente, não. Veja, eu vou pegar um ato ilícito que está aqui mencionado na listagem que a matéria da CNN fala e que realmente seria um uso inadequado por parte daquele que o faz. Veja, pode ser bloqueado ou retirado manifestações de natureza comercial, ou seja, que façam comerciais diante de um órgão público. O órgão público não pode aceitar, por exemplo, que alguém manda mensagem que fique exposta. Olha, o Exército aprova a pistola tal, compre. E o Exército diz, não posso fazer isso. É crime? Não, pode até ser. Mas, dependendo de como for, não é. E eu não vou deixar utilizar meio público para fazer propaganda. Seria a mesma coisa que um professor entrasse em sala de aula com um adesivo com a marca de um refrigerante. Numa escola pública, não pode fazer isso. Então, as situações todas que estão aqui, elas têm razoabilidade, mas, claro, podem ensejar excessos, como tudo na vida pode ensejar excessos. Ou seja, há que se ver como é que vai ser aplicado isso. Em princípio, a iniciativa me parece saudável e boa. Ela está afastando atos ilícitos e está afastando atos inapropriados, ou seja, atos que realmente podem implicar um mau uso por parte do mensageiro para efeitos outros, como, por exemplo, a propaganda, não é? Ou então, a calúnia. Não precisa ser necessariamente a calúnia dirigida ao órgão público. Imaginando que eu coloque lá, atenção, Forças Armadas, aquele delinquente do Caio Coppola está fazendo tal delito, tal crime. Não
posso fazer isso, não dá. Primeiro porque é mentira, né, Caio? Em segundo lugar, porque efetivamente isto é ato ilícito contra a calúnia, não do Exército, contra a honra do Exército, não do Exército, mas do Caio Coppola. Então, situações desta natureza, elas podem ocorrer. Os itens, em geral, podem ser utilizados indevidamente? Podem ser utilizados indevidamente, é fato. Aliás, não há regra legal que não possa ser utilizada indevidamente. A lei não é imune ao seu desvio, claro, mas especificamente aqui, tudo em tese pode configurar situações indevidas. Tá? Exemplo, compre churrasquinho da tia Ana, telefone tal. Não pode. Ainda entra aqui, contém dados pessoais do autor ou de terceiros. Vamos supor, fala assim, olha, sabe o endereço do Caio Coppola? É tal, vá lá. Não pode fazer isso. Então, são coisas que, a meu juízo, nessa lista, podem qualificar excessos. Repito, pode haver mau uso? Pode. Mas não há lei, repito mais uma vez, que seja imune ao desvio de poder, ao mau uso por parte daquele que a aplica. Caio, concorda com o Zé? Parcialmente. Em primeiro lugar, porque as redes sociais, elas permitem amplo esclarecimento sobre conteúdo falso ou contestação. Então, quando você tem um comentário, você pode comentar esse comentário, você pode avisar a comunidade, enfim, esse tipo de coisa. Mas principalmente porque os exemplos que o Zé pegou de forma seletiva, eles dizem respeito a políticas da própria plataforma. A própria plataforma já restringe isso. Ele poderia, inclusive, a conta do Exército, denunciá-las para as redes sociais. Poderia denunciar para o Instagram, para o X, o antigo Twitter, tanto faz. Então, você já não pode fazer isso. É simplesmente uma repetição de políticas privadas da própria plataforma. Esse é o ponto. E que são, inclusive, os itens 5, 6 e 7. Eu vou ler aqui para o telespectador. Você vai ter moderação de conteúdo ou retirada de mensagens quando esses divulguem conteúdos na forma de spam, ou de corrente, que tem conteúdo comercial ou publicitário, como bem disse o Zé Eduardo, com repetição excessiva. Isso tudo já é uma política de plataforma. Aí começa a arbitrariedade, Zé. Olha o item 8 aqui. Você pode ter bloqueio de perfis ou você pode ter remoção de mensagens para comentários que sejam ininteligíveis ou descontextualizados. Vejam que termo vago, que termo genérico, que termo mais ambíguo. Isso é um convite, isso é a antessala da censura. Item 9. Contenham propagandas político-partidárias. Também, aí eu acho que já tem a justiça eleitoral, já tem jurisprudência pacificada. Isso é mais tranquilo. O problema, e aqui eu vou ler para o nosso telespectador, o que é flagrantemente inconstitucional, e eu queria, inclusive, a opinião do Zé sobre esse ponto especificamente. O item 10, Zé, ele fala o seguinte, né, dessa nova política. Você pode ter contas bloqueadas e mensagens retiradas caso haja manifestações ou opiniões de cunho político ou ideológico. Pessoal, isso fere de morte o artigo 5º, inciso 4 e 9 da Constituição, o artigo 220 da Constituição e seu parágrafo 2º. Não pode, gente. Olha isso, o usuário que desrespeitar, que der uma opinião política, pode ser bloqueado. Isso é censura, tá? E eu acho que tem alguns outros, só para fechar, Leandro, aproveitando o finalzinho do meu tempo, o item 15, ele fala que você pode moderar, inclusive, conteúdo que seja fraudulento ou promova conteúdo inverídico, segundo quem, de novo, né? Basta colocar um esclarecimento. Você não concorda com o que foi postado, você é uma conta oficial, você esclarece o cidadão, você esclarece o internauta, né? Então, eu estava vendo aqui, de novo, desculpa me estender, mas a ideia do Exército falou assim, a ideia é regular, não censurar. Poxa, gente, quem regula é o Poder Legislativo. Subsidiariamente, quem regula vai ser o Poder Judiciário, interpretando a lei, reinterpretando a lei que seja, mas nunca as Forças Armadas. Então, para mim, essa nova política de moderação em redes sociais nada mais é que a velha política de censura. Zé, 1 minuto. É absolutamente natural que as leis e as normas tenham conceitos jurídicos indeterminados. Às vezes, as autoridades ultrapassam o conceito jurídico indeterminado e agem com abuso de poder. Mas, às vezes, se elas se atêm dentro do limite, obviamente não há ilegalidade. Por exemplo, imagine que eu esteja utilizando, faço uma mensagem fazendo propaganda de um candidato às eleições. Eu tenho que tirar, eu não posso permitir. Se eu só colocar um aviso embaixo, a propaganda continua e eu incito uma polêmica a respeito. Então, me parece que isso é correto. O que não quer dizer que
nenhum desses itens não possa ser desvirtuado. Tudo pode ser desvirtuado na vida. As regras, infelizmente, comportam desvirtuamento, mas a listagem em si, contida e bem usada, ela é saudável.